É uma alegria cumprimentá-lo nesse momento, onde estamos trabalhando cada semana com uma mensagem especial. Uma pergunta que é inevitável nesse momento é o que aprendemos com esta crise do Covid-19. Há muitas coisas que a gente aprende, mas olhando assim como cristão, agora de um ponto de vista cristão, no olho da tempestade que estamos passando, e nós podemos fazer uma pergunta muito interessante. Senhor, o que o Senhor espera que eu aprenda disto? Deveria ser a nossa oração neste momento. Como o Senhor quer me mudar? O que vai mudar na minha vida? Que lições posso eu aprender com toda esta crise, essa pandemia? Uma crise diferente, uma crise de dimensões mundiais, uma crise que nos afeta quer queiramos, quer não. E aí eu diria que há algumas respostas. Essa semana parei para pensar um pouquinho e cheguei a algumas conclusões e alguns aprendizados. Algumas coisas a gente já sabia e apenas confirmou, e algumas coisas são novas para nós. Por exemplo, uma das primeiras coisas que me veio à mente foi a questão da escatologia. O que é a escatologia? É aquela parte da teologia que analisa os acontecimentos finais, os momentos finais que precedem a segunda vinda de Cristo. Então, se você falar, por exemplo, de decreto dominical, é escatologia. Se você falar de Armagedon, é escatologia. Se você falar das 7 últimas pragas, é escatologia. Se você falar da união de 2 poderes de Apocalipse 13, as 2 bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra, visando oprimir o povo de Deus, é escatologia. Enfim, a Bíblia, especialmente o livro de Daniel e Apocalipse, estão repletos deste assunto, escatologia. Mas o que eu aprendi com isso tudo? O que eu aprendi é que muitas vezes nós, como cristãos e especificamente adventistas, nós lemos, estudamos esses assuntos dos acontecimentos finais e nós ficamos assim, às vezes, até meio descrentes em alguns momentos. Será que isso tudo vai realmente acontecer? Será que esse quadro pintado pelos escritores bíblicos, por um livro, por exemplo, como Grande Conflito, como um livro como Eventos Finais, será que esse assunto vai de fato se concretizar? Pois a crise da pandemia, do Covid-19, ela é uma lição. Esta crise, embora seja causada por um problema de saúde, ela nos ensina que qualquer cenário apocalíptico, qualquer cenário escatológico é possível de se concretizar. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é de fato um ensaio para uma grande comoção mundial e uma definição de lados no fim de todas as coisas. Ainda não é, mas é um ensaio, é, digamos, uma palhinha daquilo que vai acontecer num futuro, e esperamos que seja breve, antecipando a volta do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Há um segundo ponto que para mim veio à mente, veio ao coração também, é uma análise do conceito de família. Sim, família. Esse negócio de todo mundo ficar em casa, esse negócio de tempo para a família é maravilhoso, é especial, não é? Mas muita gente está sendo testada neste momento, eu e você também, para ver qual é o nível do nosso amor familiar, da nossa unidade familiar. Qual é realmente o nosso sentimento no que diz respeito à questão da família? Olha, o que estamos tomando é uma overdose de família. Família 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O que é muito bom, mas que é, de fato, um elemento aferidor da quantidade de amor que nós temos e também da quantidade de resiliência que nós temos. Como podemos conviver bem. Há muita gente que já está tendo problemas e já está testando o seu nível familiar e ele está abaixo, ou ele praticamente não existe. Esse é um problema. Então, essa é uma grande lição para nós,
que em tempos de bonança possamos cultivar o amor, cultivar o respeito, cultivar o diálogo na família. E isso vai nos ajudar em tempos de dificuldade como esse, né? Porque é fácil você colocar lá no Facebook, né? Eu amo minha família, né? É fácil, né? Meus filhos, meu tudo, como eu vi alguém colocar outro dia, né? Família é a base de tudo. Tudo isso é muito romântico, muito bonito e muito bom. Todavia, na prática, a teoria muitas vezes é outra. Então, uma grande lição que fica aqui é qual é o meu conceito de família e quão profundos são meus sentimentos e minhas atitudes familiares. Um outro conceito que, de alguma forma, nos faz pensar e nos faz melhorar é o conceito de igreja. Com essa pandemia, a gente não pode ir para a igreja, a gente não pode ir para o culto, a gente não pode participar das cerimônias sagradas, a gente não pode participar da vida normal, cotidiana da igreja. Isso nos afeta, e isso é ruim, num certo sentido, né? Mas isso nos dá uma lição que nós podemos sair de uma igreja complexa, pesada, com tantas atividades, com tantos ministérios que são todos muito bons, para uma igreja mais simples e mais direta. Porque pense comigo, o que aconteceu com a igreja? Por que nós estamos sofrendo? O que está nos faltando nesse momento? Está nos faltando o convívio, está nos faltando estar na igreja para ouvir a palavra de Deus, embora a gente possa ouvir em qualquer outro lugar, mas estar na igreja é muito importante na vida normal, né? Está faltando a gente pregar a palavra de Deus para as pessoas, ter um contato mais fácil com as pessoas. Hoje nós podemos fazer isso via internet, mas nada substitui o presencial. Enfim, está nos faltando levar as pessoas à decisão por Cristo, batizá-las. Então, essas coisas essenciais estão nos faltando, e é isto que eu chamo de igreja simples. Uma igreja que canta, uma igreja que ora, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que testemunha, uma igreja que é missionária. Às vezes nós criamos uma porção de coisas, de fatores ao redor da igreja, e nós apenas a inchamos, nós não a fazemos crescer. Então, esse conceito de igreja, me parece que a gente pode aqui aprender alguma coisa. Nessa intenção de levar a igreja até o povo, nessa intenção de fazer a igreja ser normal num tempo de pandemia, alguns de nós até exageramos nas lives, a gente fazendo até cerimônia que nem poderia ser feita via online, via digital, e está fazendo cerimônias. Nós não precisamos dessa cerimônia. Quero ver um exemplo? Santa Ceia. Por que nesses 30 ou 60 dias temos que fazer Santa Ceia via online? Vamos esperar? Nós podemos fazer Santa Ceia depois? Não há nenhum pecado nisso? Não há nenhum problema nisso? Ninguém vai para o inferno por conta disto? Então, são coisas que nós precisamos entender, que o conceito de igreja mais simples, mais objetiva. Isso nos faz pensar que nos tempos de bonança, de tranquilidade, nós deveríamos reavaliar algumas atitudes, reavaliar alguns programas, reavaliar algumas ênfases que nós colocamos. ênfases que vão além daquilo que nós conhecemos como comunhão, relacionamento e missão, e fazer com que o foco da igreja seja de fato um compromisso com a palavra e ao mesmo tempo um compromisso com a divulgação da palavra para a salvação de pessoas, que esse é o grande objetivo da igreja. Agora, um outro conceito que nós trabalhamos também, e com isso eu queria ir terminando a mensagem de hoje de manhã, ou desse dia, melhor dizendo, é a questão da nossa vida, uma análise geral da vida presente e já olhando para o futuro. Sabe que uma das coisas que essa pandemia me ensinou é que esse nosso senso de controle das coisas, que nós temos o domínio das coisas, tudo isto é uma grande ilusão, não é? Uma bolha, porque isso é uma bolha, como esse coronavírus miserável, estourou, revelando a realidade que nós não estamos definitivamente no controle de todas as coisas. Podemos achar que controlamos, mas nós não estamos totalmente no controle.
E isto me faz pensar que é a hora da dependência, da entrega ao Deus Todo-Poderoso, que é o soberano do universo. A pandemia nos ensina o seguinte: você está vivo agora, mas não sabe se vai estar vivo amanhã. Você não sabe qual é o seu futuro, você não conhece as coisas. Então, a primeira lição que eu tiro nesse contexto final é que a pandemia nos ensina que você não tem controle, mas que você precisa entregar a sua vida àquele que tem controle e que vai dar sentido à sua vida. Também isso nos faz pensar em prioridades, né? O coronavírus talvez esteja nos ensinando dolorosamente o que realmente importa na nossa vida, né? E aí poderíamos fazer um destaque, né, da questão do amor ao próximo, do doar-se, né? A nossa prioridade anterior sempre foi acumular, ganhar, o que é bom também. Mas daí ele nos ensina o seguinte: ganhar, acumular e ter, para quê? Ele diz assim: para que você possa repartir também, não é? Aqui me vem à mente a história do rico e Lázaro, aquela parábola de Lucas 16 que Jesus contou, não é? Do rico e do Lázaro. E a semana lendo essa parábola, eu me flagrei pensando que o rico da parábola não foi condenado, não foi para a perdição, conforme diz ali o texto. Ele fala do inferno, né? E logicamente é alguma coisa que aquilo ali é fictício, é uma parábola mostrando o que vai acontecer de fato no fim de todas as coisas. E então diz que o rico foi para o fogo, estava queimando lá, né? Ele não foi condenado, esse rico, não porque fez o mal a Lázaro, que era um mendigo que jazia à sua porta. Não, ele não foi por isso, mas foi porque ele ignorou esse necessitado. Então, essa crise toda da pandemia que nos ensina que nós não podemos ignorar a necessidade e o problema do nosso irmão, e aquilo que pudermos fazer, temos que ajudá-lo, né? E uma outra questão ainda, falando sobre vida presente e vida futura, dos conceitos que mudam ou que se estabelecem aqui, é a questão da salvação, né? É inevitável, e muita gente já fez essa comparação nesses últimos dias, sobre a história da nossa salvação, né? O nosso Jesus, o nosso Salvador, que penetrou aqui nesse mundo, que entrou nesse mundo infectado com um vírus muito pior do que o coronavírus, que é o pecado, que causa a morte e a morte eterna. Ele que viveu com pessoas doentes, sem vestir uma roupa de proteção, mas respirando o mesmo ar que nós respiramos, comendo a mesma comida que nós comemos. Ele que morreu isolado, rejeitado, excluído do seu povo, aparentemente longe do Pai, ali naquela cruz. Tudo para fornecer a esse mundo doente um antídoto, uma vacina para o vírus do pecado. E um momento como esse nos faz pensar em Jesus, nos faz pensar no seu sacrifício, nos faz valorizar o seu sacrifício, ao mesmo tempo que nos faz priorizar a nossa missão aqui nesse mundo. A nossa grande tarefa é proclamar este Jesus, esta solução para o mundo que jaz em pecado, contaminado por esse vírus terrível que é o pecado. E por último, essa pandemia, eu aprendo que tudo isto nos faz ter um futuro. Ué, pastor, como? Sim, um futuro com esperança. Eu me lembro aqui de Tiago capítulo 4, Tiago 4, versos 13 a 15. Com esse verso eu quero terminar a mensagem de hoje, para que você pense um pouco, analise um pouco durante o dia, depois de ouvir essa mensagem. O texto diz assim: atendei agora, 4:13 de Tiago, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ou seja, vida normal, né? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Com esse assunto da pandemia, de um dia para o outro, de uma semana para outra, as coisas mudaram radicalmente, né? E ele diz assim: que é a vossa vida? Ele diz: sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa.
Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha que mensagem poderosa para nós nesse momento. Ele está falando aqui, primeiro, de que o nosso futuro é desconhecido. Nós não sabemos o que vai acontecer, ele diz, no dia de amanhã. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que a nossa vida, ela é frágil. Ele compara a vida a uma névoa que aparece e que logo se dissipa, né? Ele está falando também da brevidade da vida. Ele diz assim, ela aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Então, ele nos mostra aqui que a vida é muito passageira e que, na verdade, nós todos estamos aqui apenas de passagem, esperando a concretização do verdadeiro sonho nosso, que é a volta de Jesus e que é a vida eterna. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que a gente possa se confortar com esta realidade da brevidade da vida, mas ao mesmo tempo nos confortar com a certeza de que, se estamos em Deus, no dizer de Tiago, nós encontramos sentido para a vida, não é? Ele termina o verso 15 dizendo assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Ou seja, aquele cuja vida está centralizada na vontade de Deus é alguém feliz, é alguém realizado, é alguém que não teme o futuro, mas vê o futuro com muita esperança. Que Deus abençoe. A gente vai se encontrar aqui, se Deus quiser. Estaremos orando por vocês e vocês orando por nós. Que Deus abençoe a todos.